Do ponto de vista formal, estético, quando eu falo estético não só a imagem, mas a história como um todo, o roteiro, como o texto e a imagem se mesclam, como a proposta é, né, colocada lá e formatada pela matéria, tem grandes pilares de influência, né? Os grandes contadores de histórias que de uma forma ou outra, ou artistas, né, que me influenciaram. Um dos mais importantes, sem dúvida, é Moebius, né? Então muita gente olha para o meu desenho e diz, bah, cara, mas parece Moebius, o que eu tomo como um tremendo elogio, né? E não acho tão óbvio assim, mas aparentemente é óbvio, porque as pessoas realmente acham isso, então deve, né, isso está lá. E eu não vou negar, a influência foi, né, só tento ficar na minha humildade porque, né, não dá para comparar ele, né, ele será sempre a montanha que faz sombra para os outros, né? Sempre me impressionou demais. E Moebius me impressionou de uma forma indelével, ficou no meu DNA isso, porque ele mostrou como um desenhista pode ser absolutamente genial sem usar de todos os subterfúgios e truques, né, que boa parte das indústrias, né, de quadrinhos utilizam, né? Então, especialmente hoje, né, quando a gente vê o Photoshop, que eu adoro, enfim, mas o Photoshop sendo usado por coloristas com truquezinhos baratos, os desenhistas de mangá e de comics usando truques baratos para fazer desenhos que poderiam ser lindos e que não são todos iguais uns aos outros. Quando eu olhei Moebius, ele quebra tudo, ele mostra como um pequeno traço pode ser muito mais genial que uma composição cinematográfica sofisticada que tem na indústria de comics. E ele faz isso, e aí, isso num quadrinho, numa história, e em outra história, ele faz algo espetacularmente refinado e rebuscado, e com a mesma verdade, com a mesma dignidade. E aí, na outra, ele faz cor, né? Então, ele me imprimiu um amor às histórias em quadrinhos, porque ele levou a história em quadrinhos, não precisam disso, mas o Moebius sem dúvida foi um que levou, né, essa indústria ao estado, né, a outra ordem. Quer dizer, existe uma indústria, ela tem um limite, sobre isso existe a arte. O Moebius sem dúvida operou aqui em cima e não aqui embaixo, né? Então isso, quando ele se junta com o Jodorowsky, quando o Jodorowsky se junta com ele, porque o Jodorowsky sempre foi mais político e militante que o Moebius, ele conseguiu catalisar do Moebius o que ele tinha de melhor. E juntos, por influência muito do Frank Herbert, assumidamente, né, o criador de Duna, e assumidamente pelo Jodorowsky, eles criaram o Incal. Eles não conseguiram fazer o filme de Duna, e Jodorowsky prometeu, nunca mais vou fazer cinema, mas eu vou fazer quadrinhos que eu não poderia fazer, porque a indústria americana me negou. Tem a história é legal, é bacana, vale a pena ir atrás. Então eles, já que eu não posso fazer no cinema, eu vou fazer em quadrinhos. E aí o Moebius, que participava do projeto de, né, fazendo o storyboard do filme, eles acabaram se juntando e fizeram isso que se chama a Saga do Incal. A Saga do Incal é uma das coisas mais geniais que eu já li, uma das obras mais incríveis, interessantes e multidimensionais. Quanto mais tu olha, mais coisas tu encontra cavando, camadas sobre camadas, né? Uma pura obra de arte. E que mistura absolutamente tudo e que tem absolutamente tudo para dar errado. E dá totalmente certo. Então, eles tiveram influência total. E eles foram, não influência a mim, foi influência ao mundo, né? Eles inventaram um novo jeito de falar de ficção científica que escorreu para todas as artes, né? Então eles fundaram alguma coisa, né? A partir da genialidade de Frank Herbert, mas comido, digerido e regurgitado pelo que a história em quadrinhos pode dar. E que hoje é incorporado por quase todas as mídias, né? Então, assim, eu sou fã do Moebius, é o único artista que quando morreu eu fiquei triste, né? Os outros, que eu admiro muito, o Hugo Pratt, todos esses caras, mas quando o Moebius morreu eu disse, putz, uma luz no mundo, o mundo ficou um pouco menos luminoso, né? Mas está lá o Incal, a sombra da luz dele ainda está lá, então por favor busquem, vale a pena.